Nosso tema agora, aspectos econômicos do agronegócio. Nós teremos como mediador, jornalista e apresentador Og Ibrahim. Vamos convidar a deputada estadual licenciada e secretária de Estado de Agricultura do Rio Grande do Sul, Silvana Covatti, para participarem do debate logo após a apresentação e a participação como painelista, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. Então, com vocês, este tema importante de aspectos econômicos do agronegócio. Deputado Barbosinha também, por favor, convidamos aqui, deputado de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, para compor aqui também a nossa frente para o debate. Nós vamos aumentar um pouquinho a nossa frente aqui de debate. Bom, vamos dar início ao painel. Vou deixar à vontade a nossa ministra, se quiser falar aqui do púlpito. Então, por favor. Vamos chamar também o deputado estadual por Mato Grosso do Sul, Márcio Fernandes, que é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui em Campo Grande, na minha cidade natal, na minha terra, no Mato Grosso do Sul, e com essa importante conferência, a 24ª Conferência da UNALI, nesse ano de 2021, um ano que nós estamos aí tentando voltar ao normal. E aqui, de maneira presencial, com muitos deputados estaduais de todo o país. Parabéns, presidente, deputada estadual pela Bahia, Ivana Bastos, parabéns pela organização e o sucesso que já se mostra aí essa conferência. Também cumprimentar o presidente da comissão organizadora da 24ª Conferência Nacional da UNALI, deputado estadual pelo meu estado, pelo Mato Grosso do Sul, Lídio Lopes. Todos os deputados em seu nome, quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Mesmo porque eu tenho muitos amigos aqui nessa plateia hoje, é um prazer conversar um pouquinho sobre o agronegócio com vocês. Cumprimentar de maneira muito especial a deputada estadual, hoje secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Silvana Covatti. É um prazer, Silvana, também recebê-la aqui no meu estado, vocês que me recebem com tanto carinho no Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar o deputado Barbosinha, meu grande amigo, colega, e o deputado também amigo, Márcio Fernandes, que além de tudo é veterinário. Então, nós temos muita coisa em comum, né, Márcio? Que aqui representa também a Comissão de Agricultura, aqui no nosso estado. E cumprimentar o Og Ibrahim, que eu não vi há muito tempo, prazer em revê-lo, Og. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje como o debatedor nesse nosso painel.
Me pediram para falar um pouco sobre o contexto da agricultura na economia brasileira e mundial. Então, eu queria colocar para vocês que o momento hoje, né, de pós-pandemia, onde o agro, né, ficou claro para todos que o agronegócio não parou, continua a produzir na pandemia. No início, nós tivemos muitos problemas para fazer essa adaptação, para que os produtores pudessem plantar, colher, armazenar, distribuir depois esse alimento ser processado para a nossa população, para os nossos consumidores brasileiros, mas também para cumprir os contratos com os países lá fora, que o Brasil tem com mais de 169 países mundo afora. Eu queria dizer que no setor agropecuário, as projeções de produção são muito boas para esse ano, as nossas estimativas. O ano passado, nós tínhamos a estimativa de uma safra recorde, porém, tivemos a primeira safra recorde, mas a segunda, a safrinha, que é onde o Brasil produz, principalmente a sua safra de milho, nós tivemos uma frustração em função de problemas climáticos, uma seca, depois geada, que muito atrapalhou esse número aí, esse fechamento total. E fechamos, então, a safra do ano passado com 252 milhões de toneladas e não com quase 270, que eram as estimativas iniciais. Esse ano, nós temos aí uma safra que começa muito bem, né? Nós tivemos aí as chuvas acontecendo na hora certa, o plantio caminhando muito bem, praticamente toda a nossa safra, essa primeira safra já plantada, né? Nós ainda temos alguma coisa, mas o grande volume de área já plantado. E como a maioria aqui sabe, nós temos na primeira safra, o nosso carro-chefe é a soja. A soja que é quem puxa aí, né, a economia agro do nosso país. Esse ano nós temos aí uma estimativa de produzir quase 142 milhões de toneladas de soja, né, contra o ano passado nós tivemos 134, quase 135 milhões. Essa é uma estimativa conservadora, mas ela pode ser maior que isso. Se tudo correr bem, nós podemos chegar aí a 148, com muito boa vontade, até a 150, se São Pedro ajudar, enfim, todo esse período. Será, então, uma safra recorde, e tudo se encaminha para isso. E também nós esperamos que, com esse bom tempo que nós temos hoje, o plantio acontecendo na hora certa, a gente espera que a safra de milho, que é o que nos afligiu muito ano passado, em função do tamanho da redução que houve na safra de inverno, na nossa produção de milho, nós esperamos que esse ano, né, com a janela que nós temos aí de plantio, porque a agricultura tropical brasileira, ela é feita em duas safras numa mesma área todo ano. E isso tem causado um efeito no Brasil muito interessante, que é o efeito poupa-terra. Então, nos últimos 50 anos, nós aumentamos em 40% a nossa área de plantio, mas nós aumentamos em quase 400% a nossa produção. E para isso acontecer, nós precisamos plantar a safra de verão, tirar essa safra e boa parte dessa área ser plantada novamente, quase que concomitantemente, é uma plantadeira na frente, uma colhedeira na frente colhendo a soja e um trator com uma plantadeira atrás plantando milho, enfim, as safras de inverno. E que o carro-chefe tem sido o milho ultimamente. E por que nós precisamos tanto de milho? E o governo federal tem feito uma campanha para que a gente aumente a nossa safra de milho. Porque o milho é de onde é feita a nossa ração, principalmente para a proteína animal que é produzida no país. E nós temos visto aí um grande desenvolvimento nesse setor.
no setor de suínos e aves, que vem crescendo ano a ano no nosso país. Então, nós temos aí o seguinte cenário mundial. As projeções de produção de milho no âmbito global estão sendo ajustadas para maior pelos Estados Unidos, pela USDA, o que sugere maiores estoques e menores preços internacionais. E isso, por que é bom? Isso vai dar uma tranquilidade ao produtor brasileiro e o milho vai voltar a patamares mais cômodos para os preços da nossa ração. No caso da soja, essa expectativa também já está se refletindo no aumento global de produção, também já está se refletindo em queda de preços internos. E isso é muito bom para a produção de leite, para a produção de ovos, de carnes, suínos e frangos. E também ajudando aí na nossa inflação, que eu acabei de ver aqui uma palestra dizendo aí da nossa inflação, que esse ano deve fechar aí em 10%, mas que nós temos que o ano que vem 5% ainda é alto e os preços agrícolas contribuem muito para esse aumento também na inflação. Segundo os números da Conab, a produção de grãos deve totalizar o ano nesta safra 21/22, as nossas estimativas, como eu disse no início, elas estão em torno de 290 milhões de toneladas, né? E isso será realmente uma safra recorde, podendo até atingir aquele número mágico de passar dos 300 milhões de toneladas. Mas a gente prefere ser mais conservador e vamos trabalhar aí com esses números de 290, por enquanto é a sinalização que a gente tem pelas estimativas da medição em campo que vem sendo feito pela nossa Embrapa. Portanto, 37 milhões de toneladas a mais do que a safra passada. E aí tem as nossas exportações, que tem sido aí o carro-chefe para puxar a nossa economia, né? Esse ano, agora em outubro, nós tivemos 8,9 bilhões de dólares a mais nas exportações de produtos agrícolas. Então, 10% a mais do que o ano passado, em outubro do ano passado. Principalmente, isso não foi volume, olha que coisa interessante, isso foi o aumento do preço das commodities, que fez com que a gente tivesse esse recorde aí nesse volume de recursos para a exportação de outubro. O ano passado, nós fechamos o ano de 2020 com 100 bilhões,7 de dólares das nossas exportações. Esse ano, a gente deve chegar perto de 120 bilhões. Então, teremos também um aumento já esse ano dessa safra que está sendo vendida até dezembro de 2021. As exportações de carne bovina, e nessa composição dos 120 milhões, 8 bilhões foram de soja, a mais do que o ano passado. As exportações de carne bovina foram afetadas pelo bloqueio da China no início do mês, que, porém, já anunciaram o desbloqueio das carnes que já estavam em contêineres, carnes que foram de animais que tinham sido abatidos e que já estavam em contêineres prontos para serem exportados até a data de 3 de setembro deste ano. E isso vai fazer com que esse estoque seja colocado na China, e agora nós estamos trabalhando no Ministério da Agricultura para que seja levantada a suspensão sobre os abates, que isso ainda não aconteceu. A taxa de câmbio em níveis elevados incentivou as exportações brasileiras, porém afetou também os custos de produção agrícola. Então nós temos sempre os dois lados da moeda. É bom você exportar, mas também, quando o câmbio está alto, você tem, né,
a volta disso, que são aí os preços dos insumos que entraram para essa safra muito mais altos do que na da safra anterior. E isso afeta particularmente as culturas mais voltadas para o mercado interno. Então, essa é uma preocupação do Ministério da Agricultura, desse acompanhamento, e uma preocupação enorme dos nossos produtores rurais, que têm aí visto seus preços de produção aumentarem muito em relação ao que nós tivemos na safra passada. E nós temos algumas variáveis aí complicadas esse ano. Nós temos um problema no mundo de transição energética, que fez com que tenhamos aí pela frente problemas com fertilizantes no mundo todo. Eu acabo de voltar de uma viagem à Rússia, onde fui conversar com os grandes produtores, as grandes empresas que produzem fertilizantes e exportam para o Brasil. O Brasil hoje é muito dependente de importação de fertilizantes, principalmente potássio e nitrogênio, e eu fui lá para ver se nós conseguíamos essa garantia de que o Brasil teria, né, esses volumes que em relação à Rússia são em torno de 20% das nossas importações, se nós teríamos aí essa garantia de que esses produtos viriam não para esta safra, para a safra que vem, do verão que vem, 2022, 2023. Esse ano, graças a Deus, apesar dos preços altos, nós temos aí a garantia de que fertilizantes nós teremos para a nossa safra em curso e a safrinha que começa a partir de fevereiro. Agora, o problema é todo voltado para o gás. Então, o problema da Rússia qual é? É que ele tem que... o gás, está faltando gás no mundo, e a Rússia é a maior exportadora de gás para a Europa. Então, eles fizeram, inclusive, a suspensão dos contratos temporariamente, para fazer um balanço interno do que eles teriam de contratos para exportação, o que eles precisavam para suprir o seu mercado interno, vis-à-vis o gás que eles têm que exportar para a Europa. Mas nós tivemos a garantia de que o Brasil terá os compromissos aí honrados por aquele país, porque o Brasil é um parceiro estratégico da Rússia para os fertilizantes. Esse ano, nós então criamos, o ano passado, uma comissão interministerial, já prevendo esse problema de fertilizantes no nosso país. Nós criamos uma comissão interministerial, através da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, para fazer um mapeamento do que é que nós importávamos, de onde isso vinha, os preços, os volumes e o que é que nós podíamos fazer para aumentar o volume de produção própria de fertilizantes. O Brasil, que é uma grande potência agropecuária, não pode ficar dependendo em mais de 80% de importações de fertilizantes do resto do mundo. Isso realmente é uma coisa preocupante. E, por isso, a gente já vinha estudando o que é que nós podíamos fazer para aumentar a produção interna de fertilizantes no Brasil. Então, são 10 ministérios que compõem essa comissão. O estudo já está pronto, será apresentado, deve ser apresentado na semana que vem, para que nós possamos discutir e destravar legislação, tributação, enfim, ver o que é que nós precisamos, a parte ambiental, para fazer com que o país seja menos dependente das importações de fertilizantes. Os nossos grandes concorrentes na agricultura mundial, a China e os Estados Unidos, têm 80% de fertilizantes produzidos no seu próprio território. E o Brasil tem justamente o inverso dessa matriz. Bom, e
E aí tem uma série de coisas que nós estamos trabalhando, como infraestrutura, a parte tributária, como é que nós podemos ser mais competitivos para receber investimentos, enfim, uma série de coisas para que a gente possa estimular essa indústria a se fixar no Brasil, a trazer parceiros de fora, enfim, a crescer e a gente inverter essa matriz. Nós trabalhamos muito também com financiamentos e o Brasil, todo ano, lança um plano safra. Só que a agricultura brasileira, ela cresceu tanto que o governo não tem mais dinheiro suficiente para fazer um plano safra para colocar recursos para toda a cadeia de produção. Então, nós, desde o primeiro ano do governo, tomamos a decisão de que o Plano Safra teria como foco atender o financiamento, principalmente para os pequenos e médios produtores. E, então, nós criamos várias ferramentas de crédito novas, fizemos a modernização da lei, que nós chamamos de Lei do Agro, para poder fazer com que o grande produtor tivesse a oportunidade de ir ao mercado e ter recursos para se autofinanciar. E aquele que é mais vulnerável, que são os pequenos produtores e os médios produtores, então o Plano Safra é que supre esses financiamentos para que esses produtores possam continuar produzindo e serem competitivos. A Lei do Agro foi uma lei que modernizou os financiamentos para os produtores, fez com que novos títulos acontecessem e a gente tem visto aí um sucesso absoluto da tomada, da oferta de crédito para a agropecuária brasileira. O Brasil tem aqui um número muito interessante que o CPR, né, que a lei já era um título já existente, mas que trouxe uma flexibilização do uso com o aumento do leque de produtos e emissores, que vão além da variação cambial. O estoque de títulos registrados cresceu de uma forma tão relevante que até nos assustou. 97,5 bilhões em setembro deste ano já era o volume desses títulos. Antes, em 2020, comparado a 2020, chegava a 17 bilhões somente. Então, nós tivemos um crescimento de 17 bilhões para 97 bilhões e meio. Títulos registrados também devem ter novo ponto de inflexão em janeiro de 22, quando passam a ser obrigatórios os registros para os títulos acima de 250 mil. Registros de garantia ainda é um desafio. O governo federal hoje lançou aí uma nova lei para que seja feito melhorar esse registro aí de garantias. O Brasil sempre foi protagonista na esfera ambiental e isso foi mostrado na COP26. Mas qual é o nosso ponto, qual é a nossa fraqueza, a nossa fragilidade? O Brasil emite somente 3% das emissões globais de gás de efeito estufa, mas 1,5% vem do desmatamento. E é esse o ponto que nós precisamos atacar, o desmatamento ilegal. E por isso nós assinamos o Acordo de Florestas e assinamos que vamos reduzir o prazo para esse combate de desmatamento ilegal, para acabar com o desmatamento ilegal até 2028. A crise energética deve prosseguir no ano que vem, com impacto sobre os custos de frete e os preços de fertilizantes e defensivos. Então, esse é um ponto que nós temos que estar alerta sobre eles. O abastecimento de insumos deve ser suficiente para atender às nossas demandas internas, porém, os preços serão mais elevados do que o ano passado. E isso sugere precaução no volume de uso desses produtos para a próxima safra. Na gestão de riscos, a agropecuária brasileira e mundial tem enfrentado novos desafios com o aumento e a frequência e a severidade das adversidades climáticas.
que reduzem a produtividade, a oferta de alimentos e de energia. É necessário priorizar políticas agrícolas de gestão e de riscos com o objetivo de mitigar os riscos climáticos. E, para isso, a nossa Embrapa, as nossas universidades e várias outras instituições têm trabalhado de maneira árdua, para colocar tecnologias disponíveis aos nossos produtores. Agora, o grande desafio que nós temos aí mais de 5.600 municípios no Brasil. Como é que a gente faz com que essas políticas públicas, que essas práticas sustentáveis de produção cheguem até o produtor rural nessa imensidão que é o nosso país, um país continental e muito diverso nas suas regiões, na sua economia, enfim, e no seu grau de produtividade entre várias categorias, de pequenos, médios e grandes produtores. Então, esse é o grande desafio. Na minha opinião, assistência técnica. Então, deputados estaduais aí do Brasil todo. Minha querida amiga secretária de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul. Assistência técnica é aquilo que nós precisamos fazer. Não adianta você dar o crédito se ele não sabe como produzir. Então, esse para mim é o grande desafio. Nós estamos trabalhando no Ministério da Agricultura de maneira muito intensa e a pandemia nos ajudou com isso. Por quê? Nós achávamos que toda essa ferramenta digital ia custar chegar. E ela chegou, e chegou de repente e chegou para ficar. E nós temos que aproveitar essa oportunidade para que os nossos produtores tenham essa ferramenta para ajudar a difundir, a chegar até eles essa assistência técnica tão importante para a produção, para a melhoria de renda e de vida, principalmente aos pequenos produtores. O outro aspecto também que eu queria colocar aqui para vocês é o seguro rural. Nós aumentamos e muito, desde que chegamos ao Ministério da Agricultura, a subvenção que o governo federal faz ao seguro rural. Quando chegamos ao governo, o governo fazia 400 milhões de reais. E hoje nós chegamos já a 1 bilhão e 300 e eu gostaria que nesse próximo ano nós conseguíssemos, junto ao Ministério da Economia, aumentar essa subvenção para que ele chegue a 1,5 bilhão. E isso é barato para o Tesouro Brasileiro, porque a hora que o produtor tem o seguro e ele toma esse seguro e aprende a trabalhar, ele fica muito mais tranquilo e nós também, de que qualquer risco climático ele poderá estar segurado e não ter que estar renegociando suas dívidas, aumentando a sua exposição, diminuindo a sua capacidade de pegar crédito, porque ele vai ficando sem garantias. Então, o seguro é uma grande ferramenta para toda a agricultura. E nós temos tentado inovar, não só para os grãos, mas também para o bananicultor, lá de Santa Catarina, que esse ano passado teve problema sério, para o pessoal da maçã, para o pessoal do café, que agora tivemos um problema muito sério com a seca e depois a geada intensa, numa região de São Paulo e Minas Gerais, onde se tem a maior produção de café do Brasil. Enfim, então esse seguro, ele precisa ser cada vez mais democratizado, mas ele tem que ter um custo para que o produtor possa tomar o seguro e continuar a produzir. Estima-se no crédito rural que cerca de 45% do total contratado para as finalidades de custeio e investimento é destinado a empreendimentos com alguma medida ambiental. E aí eu quero dizer do sucesso. Alguém me perguntou antes de eu subir aqui nesse palco, como é que tinha ido o Brasil na COP. Eu acho que nós fomos bem. Eu acho que nós chegamos lá com uma negatividade enorme em cima do Brasil, mas eu acho que nós fomos bem. Eu posso falar um pouco pela agricultura. O plano ABC que nós levamos e mostramos para o mundo, lá na COP26, ele não foi um plano feito para a COP, ele foi um plano que já existia há 10 anos, que é agricultura de baixo carbono. E qual era o seu carro-chefe? A integração lavoura, pecuária e floresta. E nós tivemos o que mostrar, nós tivemos índices, isso aí
com uma métrica para mostrar como é que foi esse crescimento e como é que nós alcançamos a meta dada para esse programa para os 10 anos e que foi além dessa meta estipulada. E nós ousamos e lançamos o ABC+, que agora nós temos aí outros eixos, por exemplo, a irrigação. O Brasil produz ainda muito pouco em áreas irrigadas, né? Então, nós colocamos outras metas no plano ABC+. E eu quero dizer para vocês que nós tivemos muito sucesso na apresentação entre outros países e hoje nós temos aí muitos países pedindo ao Brasil o nosso plano ABC para que ele possa ser colocado para outros países que também têm agricultura tropical, para que eles também trabalhem com essa metodologia. Então, eu acho que o Brasil foi bem, nós conseguimos mostrar que nós podemos produzir e conservar ao mesmo tempo. Temos deficiências? Temos, mas elas temos. O nosso grande ponto que precisa ser atacado é o desmatamento ilegal, né? A hora que nós conseguirmos fazer com que os produtores brasileiros, os bons produtores que trabalham dentro dos seus biomas, preservando, porque nós temos muita terra em propriedade privada. E é por isso que nós precisamos ter, no mais breve e curto espaço de tempo, um incentivo, que é o pagamento por serviços ambientais, regulamentado, para que os produtores rurais possam ou destinar a parte que não que ele pode desmatar, ele pode não tomar a decisão de não desmatar e ter uma área maior, porque ele vai receber por essa conservação. Ou ele pode plantar mais, se ele tem 20%, que é o que ele pode ter de mata nativa, mas ele quer colocar mais 10% e plantar árvores, plantar florestas nativas na sua área, ele vai poder receber por esse serviço e vai ser também uma outra atividade para o produtor rural. Nessa temporada agora, atual, nesse Plano Safra, nós disponibilizamos, já terminando aqui, nós disponibilizamos 251 bilhões para o Plano Safra, 21-22, dos quais 177,7 bilhões foram para custeio e comercialização e 73,4 bilhões foram para investimento nos mais diversos setores. A demanda por recursos segue bastante aquecida. Muita gente querendo mais recursos para esse Plano Safra que está vigente, que só vai terminar em maio, fim de maio do ano que vem. Os primeiros 4 meses da safra foram 39,2 bilhões, portanto, 53% dos recursos programados já foram contratados para os investimentos. E 85 bilhões, 48% programado para o custeio, comercialização e industrialização. Dada a grande demanda por recursos, em consequência do excelente desempenho que o setor vem apresentando, também tem crescido as contratações não controladas no crédito rural. De julho a outubro de 2021, houve uma elevação de 42% nas contratações dessas categorias ante o igual período em 2020. Tem sido também acentuado o crescimento da demanda por crédito rural, principalmente para investimentos, né? Já que 55% na safra atual, até outubro, foi um resultado excepcional em relação aí a outros anos. E isso mostra o quê? Mostra a confiança do produtor no seu setor, no seu segmento, e que ele está disposto a produzir. Ontem eu tive em Foz do Iguaçu, num simpósio internacional sobre pesca, e eu fiquei impressionada com o entusiasmo do setor, com a tecnologia que eu vi lá em genética, equipamentos, enfim, na produção de pescados produzidos pela aquicultura, de camarão, produzidos lá no Nordeste também,
em fazendas de camarão. É impressionante o entusiasmo e o crescimento que a gente tem visto nesse setor. Bom, terminando aqui, eu queria dizer que o foco do Ministério da Agricultura, e isso é muito bom para vocês, deputados estaduais, saberem que a gente tem trabalhado intensamente com o pequeno produtor, com o agricultor que não... Pequeno agricultor e agricultor familiar nem sempre são os mesmos, né? Nós temos o pequeno produtor e o agricultor familiar e os assentados. Então, a gente tem que distinguir. O Ministério da Agricultura tem dado atenção especial a todos os pequenos agricultores de qualquer setor que seja. Um outro foco de atenção que nós temos que trabalhar também de maneira muito intensa é com o aumento da capacidade de armazenagem nossa. O Brasil aumentou e muito a sua produção, mas não aumentou em muito, compatível com a sua produção, a sua capacidade de armazenamento. E isso tem causado problemas. Nós temos visto aí, já que nós não temos também uma logística que possa ser eficiente, tão eficiente quanto a nossa produção, e a gente tem visto aí problemas. Os portos têm melhorado, né? Nós temos visto aí também uma série de privatização de terminais portuários e muita gente do setor privado investindo em porto. Isso é muito bom, porque esse é o caminho que o Brasil precisa para continuar produzindo, poder escoar sua safra de maneira mais competente. A ampliação da área irrigada, o Brasil hoje irriga somente 8% da sua área de produção, isso é muito pouco em relação a outros países. Uma crescente participação do mercado financeiro, emprestando aí recursos livres para os produtores rurais, e nós precisamos que isso seja cada vez mais crescente, e o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, que nós já falamos, o ABC+, nós estimamos que com o ABC+, nós vamos poder incorporar 72 milhões de hectares a áreas produtivas no nosso país sem derrubar uma árvore. Isso é muito importante. Isso são passos degradados em vários níveis de degradação que poderão ser incorporados à nossa área de produção. E para a gente ter uma agricultura, uma agropecuária cada vez mais sustentável, nós vamos precisar muito de pesquisa, de inovação, para que a produção do agro continue a crescer e a gente tenha esse agro pujante. Para terminar, falar um pouquinho sobre abertura de mercados. Desde 2019, quando nós entramos no Ministério da Agricultura, nós já abrimos mais de... Eu perdi a conta, porque esse final de semana nós tivemos a Rússia abrindo aí plantas de suínos, nós tivemos a planta de bovinos, enfim, nós tivemos aí outros países abrindo genética bovina, genética avícola, genética na suinocultura. Eu já perdi um pouco a conta, mas eu imagino que nós já passamos dos 170 mercados abertos nessa gestão de 2019 até agora, novembro de 2021. Então, muito obrigado a todos vocês, e todos os estados brasileiros, a grande maioria, são estados que têm a agricultura e a pecuária como carro-chefe na sua maioria. Então, contem com o Ministério da Agricultura, nos procurem. Nós precisamos fazer uma aproximação maior, deputados, colegas. Márcio, você que é da Comissão de Agricultura, nós precisamos ter uma interação maior com os deputados estaduais. Às vezes a gente conversa muito com os deputados federais. Por quê? Porque estão lá em Brasília, é mais fácil. Mas eu tenho tido a grata surpresa de, no Ministério da Agricultura, receber muitos deputados estaduais e até vereadores que hoje têm se interessado cada vez mais pela agropecuária. E isso é muito bom, porque é uma maneira da gente estar mais próximo do campo, mais próximo das pessoas e mais próximo das necessidades, né, que os produtores rurais têm nos mais diversos estados brasileiros.
Parabéns mais uma vez por esse evento. Contem comigo, contem com o Ministério da Agricultura. Um grande abraço aí a todos vocês. Muito obrigado, ministra Tereza Cristina, pelas explanações aqui do nosso setor do agronegócio, que é um setor extremamente importante para o desenvolvimento do país, né? Não só da nossa economia local, mas como um todo. Não só do país, mas com o objetivo de nos tornarmos uma das economias mais importantes do agronegócio no mundo, né, ministra? Então, isso é extremamente importante. Ministra, eu quero aproveitar, quero avisar a todos os presentes que vocês podem fazer uma interação, podem fazer seus questionamentos e perguntas através do link que foi fornecido para vocês durante a inscrição do evento. Quero deixar em aberto também a interação da secretária, dos deputados Barbosinha também, do Márcio Fernandes, para que possam questionar a ministra naquilo que for desejado. Ministra, eu quero aproveitar um gancho que a senhora disse ali no final, falando a respeito do armazenamento, né, que se vier a safra que nós estamos esperando para os próximos anos, agora pelo menos para 2022, 2023, nós talvez não tenhamos lugar para guardar isso. O que o governo pode fazer para incentivar, de uma certa forma, construção de novos armazéns, ou de novos locais de armazenamento no país? Og, essa é uma preocupação realmente, e não só com essa safra. Acontece que o Brasil tem aí essa atividade, enfim, os armazéns, esse setor ficou um pouco para trás, e desde 2019, que nos planos safras que nós fizemos, nós estamos colocando mais recursos para armazenagem. Esse ano, nesse plano safra vigente, nós dobramos, acho que fomos para 5 bilhões para investimento em armazenamento, com prazos, carência, adequados para que o produtor rural ou as empresas que fazem só armazenagem possam tomar recursos e aumentar essa nossa capacidade, que realmente hoje ela fica parte dela em armazéns, parte dela em cima dos caminhões, parte dela em cima de trem, que ainda é muito pouco, mas também utilizando, e isso não é possível num país, né, que tem uma agricultura tão pujante quanto a nossa e com crescimento determinado já para os próximos anos. Deputado Barbosinha. Boa tarde a todos, cumprimentar a todos os parlamentares brasileiros que visitam Campo Grande, o nosso Mato Grosso do Sul. Com muita alegria saudar a nossa superministra Tereza Cristina, essa joia rara do Mato Grosso do Sul, hoje emprestada ao Brasil. Ministra, a fala de Vossa Excelência casa com o painel anterior, né? O aumento do preço das commodities, o aumento do dólar, favorecem as exportações dos produtos brasileiros. Mas temos um paradoxo: o aumento do custo da produção, a inflação alta, faz com que esse mesmo produto ele chegue caro nas prateleiras dos nossos mercados. O que o governo federal pode fazer ou está fazendo para minorar as consequências, principalmente voltadas para as pessoas mais pobres? Bom, esse é um problema muito sério, né? Porque a inflação, ela não é uma inflação só do Brasil. Eu voltei agora da Rússia e eu vi a preocupação dos russos com a inflação interna também no seu país. A inflação, ela hoje é mundial, uns com mais, outros com menos inflação. Nós temos que alguns fundamentos aí, o dólar, né, ele é fundamental nisso, porque se o dólar cair, ajuda muito. Nós temos aí o problema do petróleo, né, o barril de petróleo. Eu estava me lembrando aí, no início da pandemia, 1 ano e meio atrás, o petróleo ficou com preço negativo, não tinha onde estocar gasolina, não sei se muitos aqui se lembram disso, né? E hoje nós estamos aí com esse mercado, com esse produto aquecidíssimo. E isso é um problema, porque os combustíveis afetam todas as cadeias de produção, né, como um todo. Então, nós tivemos ainda graças a Deus tem chovido bem, mas nós tivemos aí uma crise hídrica, que atrapalha a nossa matriz energética, que boa parte dela vem aí das nossas hidrelétricas. Então, que também a maior concentração está no centro-oeste e no sudeste. Então, essa também foi uma outra
coisa que ajudou a inflação aqui no Brasil. Então, nós temos aí uma inflação importada, nós temos aí esse problema climático que também elevou aí os preços da nossa energia, e o governo tem trabalhado para baixar isso, e ainda a pandemia. Então, infelizmente, nós estamos aí numa tempestade perfeita para que, infelizmente, os alimentos estejam mais caros. O que o Ministério da Agricultura pode fazer, e é o que eu posso dizer aqui, né? O ministro da Economia está lá, tentando lá resolver vários problemas. Agora, o Ministério da Agricultura, o que nós temos feito? Estimulado a produção e a oferta. Então, eu sempre disse, lá atrás, quando nós começamos na pandemia, uma insegurança se nós íamos ter o abastecimento garantido, e eu sempre disse, o abastecimento nós vamos ter. E o que a gente tem feito? Estimulado a produção, né? Para quê? Para que a gente tenha uma oferta maior de alimentos, que não faltem alimentos, e aí a gente possa ter aí um equilíbrio. Eu acho que o ano que vem nós teremos preços menores, como eu disse, porque teremos uma oferta maior de milho no mundo, nós tivemos escassez também de milho no mundo, nós tivemos escassez de vários produtos, e eu acho que devemos ter preços um pouco menores, não muito, mas um pouco menores de milho, soja, e isso influencia também na proteína animal. E tomara que esse preço diminua na gôndola para que os nossos consumidores tenham abundância, mas também preços menores. Deputado Márcio, secretário, algum questionamento? Por favor. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Mato Grosso do Sul, colegas deputados do país todo aqui presente. Ministra Tereza, uma satisfação enorme poder ver o seu trabalho à frente do Ministério da Agricultura. Nós que já tivemos a oportunidade de conhecê-lo através da Secretaria de Produção aqui do nosso estado, que fez uma revolução enquanto secretária de Produção aqui no Mato Grosso do Sul por 8 anos, diversificando a nossa economia, variando, trazendo novas indústrias, novos mercados, e fez com que Mato Grosso do Sul se desenvolvesse muito. E feliz em ver que também faz isso para o nosso país, agora à frente do Ministério da Agricultura. Ministra Tereza, nós, à frente da Secretaria Nacional da Agricultura, da UNALI, sempre discutimos alguns programas que podem ser implantados, principalmente para os pequenos produtores e para a agricultura familiar, com referência à melhoria da genética bovina desses pequenos produtores e para os pequenos agricultores e também as famílias de assentados no país. Há algum recurso específico, algum programa implantado ou a ser implantado de fornecimento ou doação de sêmen que seja sexado ou que tenha a implantação também, além da assistência técnica, a implantação do programa de inseminação artificial, alguma técnica mais moderna, para que ele possa sair, né, deste caos que vive o pequeno e também a agricultor familiar, que vive do leite e que tem ali a sua deficiência, né, da melhoria das condições do seu rebanho por falta de recurso. Existe algum programa implantado ou se tem algum recurso específico para que possa ser melhorado essa atividade? Não estou falando só do leite, mas também da bovinocultura de corte. Deputado Márcio, não temos nenhum programa implantado para isso, até porque, infelizmente, o Executivo hoje tem poucos recursos. Nós temos lá um programa pronto para ser implantado, dependendo de recursos, inclusive copiando um programa que está sendo implantado em Minas Gerais, muito interessante, que é um programa de IATF nas vacas de leite, né, melhorando, colocando embriões de qualidade, melhorando também o sêmen, a qualidade dos touros, enfim, mas são programas estaduais. O que a gente tem feito e podemos fazer através de emendas parlamentares que são direcionadas direto
para alguns programas, como é o caso lá de Minas Gerais, e isso cresceu tanto que o Estado agora está fazendo um programa estadual. Então, nós não temos, mas nós temos como apoiar isso com pesquisa, com encaminhamento de emendas, de repente, para os estados que queiram começar a implantar, para que depois os estados abracem aí esses programas que são tão interessantes, mas que é difícil o Ministério lá de Brasília fazer. Nós podemos fazer como política pública. No crédito rural tem sim várias linhas, e o pequeno produtor ele tem aí um crédito rural muito diferenciado. Ele paga hoje 3% de juros ao ano, então, e fixo, né? Então, é um juro que realmente, se o programa for bem feito, bem implantado, ele consegue ter resultados positivos, pagar esse crédito, enfim, e fazer aí, por isso que a assistência técnica é fundamental para que ele possa ter êxito, né, em tomar esses recursos e depois poder pagar o banco e voltar a tomar novamente, enfim, e fazer aí a melhoria do seu sistema de produção. Deputada, por favor. Ministra, eu quero lhe cumprimentar os colegas de mesa. Estou aqui junto com a comitiva de colegas deputados do Rio Grande do Sul, nosso presidente da Assembleia, ex-secretário da Agricultura, líder do governo, deputada Zilá e os outros colegas deputados. E eu queria fazer primeiro um agradecimento pelo teu trabalho, ministra. Como mulher que tu és, uma grande mulher, tu nos representa como mulheres, e o teu esforço dentro do Ministério da Agricultura, e hoje com esta tua representatividade, estou assumindo a Secretaria da Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul, e vivo também essas questões que tu nos colocou, ministra. Irrigação no Estado, agricultura familiar, que é a pequena propriedade rural, o fortalecimento de programas que temos na agricultura, por exemplo, o Mais Alimento, que é um programa que eu vejo que faz bem ao produtor e faz bem à parte social dos nossos estados, e também o custo de produção. Nós temos passado, e aqui proteína animal, proteína vegetal, por grandes desafios, pelo custo da produção e pela estiagem que tivemos no nosso estado e em todo o país com relação ao milho. Então, nós estamos, em nível de estado, junto ao governo e governo federal, lançando, até o dia 10 de dezembro, o Avança na Agricultura. Então, eu vejo, ministra, essa questão do desmatamento também é um ponto muito crucial que nós temos que trabalhar. E, nesse sentido, o que mais eu venho buscar aqui hoje é esse olhar para o custo de produção. O preço da carne, eu sei que nós exportamos, isso é bom para o nosso produtor, mas o grande mote é o custo da produção. Então, ministra, é isso que eu queria colocar em nome dos gaúchos e dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, dividindo as mesmas causas, os mesmos problemas e a busca de soluções, tu como nossa ministra do país e nós como Estado do Rio Grande do Sul. Obrigada pelo teu trabalho, pela tua dedicação, e tenha de nós a valorização e o entendimento de um ótimo trabalho no Ministério da Agricultura. Obrigada. Obrigada, Silvana. Ministra, só para a gente encerrar, a senhora disse que nós podemos ter uma grande safra, principalmente de milho. Temos chuvas que estão acontecendo agora, que podem garantir essa safra. Eu comentei isso na palestra do doutor Alexandre. Agora, o que fazer para incentivar essa produção, para valorizar o preço do milho, tendo em vista que nós temos um grande concorrente de produção de milho, que é os Estados Unidos. O que fazer para nós tentarmos recuperar isso que nós perdemos, né, nesses anos de pandemia, no último ano, em relação principalmente ao milho? O governo vai ter algum incentivo a mais para o produtor? Acho que o incentivo para o produtor é o preço. Nós vivemos numa economia de mercado, né? O produtor de milho, se eu perguntar aqui, eu não sei se tem algum deputado aqui que é produtor, alguém lembra do preço mínimo?
Alguém sabe qual é o preço mínimo do milho? Há tantos anos a gente não sabe. Por quê? Porque o preço das commodities descolaram completamente. Então, hoje, a gente não tem mais nem esse referencial. Mas é em torno de R$ 38,00. O milho chegou a R$ 105,00. Né? No momento aí da grande seca do Rio Grande do Sul, né? Só o Rio Grande do Sul e Santa Catarina precisavam, esse ano, e eu passei várias noites sem dormir, conversando com eles, fazendo videoconferência, muito preocupada, porque não podia faltar o milho lá. O governo brasileiro abriu e tirou todos os impostos de importação de milho, soja e alguns outros produtos para que pudesse entrar, mas não dava paridade com o preço internacional. Então, o preço lá fora ainda era mais caro que o nosso. Então, o incentivo é produzir mais milho, e a gente vai ter esse ano, né, uma área maior de produção, e eu espero que, como está indo bem essa primeira safra, nós vamos ter essa janela da segunda safra plantada na época certa, e se as chuvas continuarem, por isso que nós precisamos ter um pouco de irrigação, para poder compensar um pouco quando a gente tem perdas. A nossa felicidade, é que o Brasil é tão grande, nós somos um país continental, que às vezes nós estamos começando a plantar aqui, tem gente colhendo já, ainda, né? E aí, quando a gente vai terminar o ano, tem gente já plantando novamente. Então, a gente não para de ter gente plantando e gente colhendo. E isso é uma coisa que protege um pouco a nossa produção. Mas o milho, esse ano, a nossa estimativa, o ano passado nós tínhamos uma estimativa de que poderia chegar a 98 milhões de toneladas. Nós tivemos aí 60 e, eu não me lembro mais, 60, então foi uma quebra enorme, quase 20 milhões de toneladas de quebra. Esse ano a estimativa é que nós vamos ter aí mais de quase 120 milhões de toneladas. Então, houve um aumento, uma expansão diária. E nós temos aí uma coisa acontecendo nova no país que não se tinha. Por que o preço do milho era muito baixo? Principalmente na região norte do país, no Mato Grosso, aqui, no nosso querido estado aí, irmão. Porque era muito difícil você levar esse milho, tirar o milho do Mato Grosso, e a gente tinha que levar para as áreas, levar para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Nordeste brasileiro. E aí apareceram as empresas de etanol de milho. E hoje nós temos aí muito milho sendo colocado para fazer etanol e transformar, e também, além do etanol, um produto especialíssimo, que é um produto altamente proteico para ração, né, e um produto maravilhoso, que é o tal do DDG, que também sai dessa nova tecnologia aí usada pelas indústrias de etanol de milho. Então, muita coisa vem mudando, muita coisa vai mudar. E aí, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu acredito, para finalizar aqui, em agricultura movida à ciência. E é por isso que nós temos uma Embrapa, que nós temos que dar cada vez mais valor a ela. Quem tem uma Embrapa no seu estado tem que estar perto dela, pedindo que ela atenda os produtores, os anseios e os sistemas de produção que a Embrapa tem entregue aí para a nossa sociedade. Então, muito obrigado aí a vocês, foi um prazer enorme poder participar desse debate, e eu espero que eu tenha falado alguma coisa aqui útil para vocês, e contem com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura está de portas abertas para que todos vocês possam ir lá, a gente trocar ideias, não é só emendas não, mas ideias, ações que a gente possa desenvolver para ajudar os pequenos produtores de todo o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra Tereza Cristina. Quero agradecer também a presença aqui do deputado Márcio Fernandes, da deputada secretária Silvana. Muito obrigado também ao deputado Barbosinha. E vamos torcer para que, aquilo que a senhora disse, né, ministra, para que nós tenhamos uma colheitadeira seguida por uma plantadeira na mesma área. Muito obrigado. Marisa. Og, obrigada, mas nós vamos convidar aqui a nossa presidente da UNALI, a deputada estadual Ivana Bastos, o deputado estadual Lídio Lopes e também o deputado Anibele Neto, do Paraná, para prestarem homenagem à nossa painelista, ministra Tereza Cristina.